Daí, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí, como é que passaram esses dias? Espero que tudo bem, né? Então, a gente dando continuidade que a gente estava falando na aula passada, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a pintura a pastel, né? Pintura pastel, né? É que é a pintura feita ali, né, pelo giz pastel, né? E esse giz, né, foi utilizado aí por muitos artistas, né, num período. Depois de um tempo, alguns artistas utilizavam apenas para fazer o esboço ali de uma obra, né, faziam ali os principais contornos e pintavam com a tinta normal, né, com a tinta acrílica, a tinta óleo, então servia para isso, né. Hoje em dia, muitas pessoas, né, acabam utilizando agora para pintura mesmo completa, né, então meio que começou um período, depois deu uma parada ali só para alguns artistas, né, usava como esboço e depois voltou, né, a ser utilizado por bastantes artistas, né. A gente consegue ver mesmo aí nessa pintura aí, ela foi feita, né, a pastel, e ela foi feita sobre um papel cinza, né. Esse fundo aí ele não foi pintado, né, esse fundo é um fundo do próprio papel, não, foi feito num papel cinza, e esse papel foi colado numa lona, né, essa tela original, né, está no Museu do Louvre até. Uma coisa característica aí dessas, né, tons aí, né, esses lápis, né, como fosse um giz, ele é um lápis como fosse um giz de cera, né, parecido com o giz de cera, não tem ele mesmo a consistência ali, né, mas ele é parecido com o giz de cera. E, tem uma coisa bem característica assim, que a gente vai ver mais para frente, que muitos desses elementos aí, desses lápis, desses giz aí, né, pastel, é, ele tinha poucas cores ali no começo, só que quando eles eram feitos, né, sobre um determinado cor de papel, eles conseguiam fazer efeitos de outras cores, como essa do retrato aí, né, que ele foi feito no papel cinza. Isso ajudou na elaboração de algumas características da obra, né? Como a gente vai vendo aqui agora a seguir, ó. Há diversas técnicas de pintura, muitas delas adquiriram ao longo do tempo características diferenciadas e ricas, né? A pintura a pastel, por exemplo, foi utilizada por Leonardo da Vinci durante o século XV. Nos séculos seguintes foi ganhando maior número de seguidores. Muitos artistas, porém, utilizavam o pastel apenas para realizar os esboços iniciais de suas obras. Foi durante o século XVIII que o pastel passou a ser utilizado com mais frequência na elaboração das obras. Então, como eu tinha falado, né, muitos artistas acabavam usando só para fazer o esboço das telas, né? Foi a partir do século XVIII que muitos artistas começaram a usar, né, a pintura a pastel com maior frequência. E aqui a gente tem um pequeno relato, né, sobre o pastel. Ó, o pastel, bem como a popular técnica, né, de trousse crayons, que a gente vai ver falar sobre isso já, reunia as vantagens de sugerir linha e cor ao mesmo tempo. Então, essa questão da linha, a gente vai ver aqui, ó, linha. De acordo com Larry Adams aí, ó, em uma obra, linha é o caminho traçado por um ponto móvel. Para o artista, o ponto móvel é a ponta de qualquer instrumento utilizado para criar a imagem sobre a superfície. Então a linha, né, é tudo que você cria ali para fazer o desenho. Então, isso que ele fala dessa facilidade ali, ó, porque os Trois Crayons aí, ó, eles tinham essa facilidade porque os lápis pastéis, ele usava, podia ser utilizado tanto para fazer o desenho e depois para colorir o desenho. Tinha essa vantagem. Por exemplo, você vai fazer uma pintura tinta óleo, você antes tem que fazer o rascunho, né? O desenho aí com um lápis ou com alguma coisa, uma caneta, alguma coisa antes para depois pintar. Então, já os lápis, os três pastéis aí, né? Consegue fazer isso. Então, ó, essa técnica caracteriza-se pelo uso de três cores de giz: vermelho, preto e branco, que em ação com a tonalidade do papel utilizado possibilitam a obtenção de inúmeras outras cores e matizes.
né, o francês Antoine Watteau foi grande utilizador dessa técnica. Então, ó, a partir dessas três lápis, aí, nesses três pastéis, ele conseguia criar outras cores, né, dependendo do papel que era utilizado como, né, a tela ali, né, a cor do papel, eles conseguiam fazer vários efeitos e com a ajuda desse elemento aí, né, que é característico, né, que a linha, né, o próprio lápis você conseguia desenhar, né. Então, continuando aqui, então, ó, reunia vantagens de linha e cor ao mesmo tempo. Então ele podia escrever, desenhar e também pintava, né, ao mesmo tempo. Uma vez que muito se debateu o desenho, ou seja, a linha. No final, do que soubessem combinar os dois, como Rafael, o uso do pastel pode ser visto como uma resposta a essa questão. As linhas podiam ser estabelecidas, misturadas ou dadas em sombreamento, em que uma única linha se transformava numa área de cor. E várias linhas reunidas podiam criar uma camada ainda mais vibrante do que a anterior. Os artistas escolheram pastel principalmente para retrato. Através de traços rápidos e breves, a cor era aplicada para expressar animação, emoção ou mesmo expressão, e assim dar uma aparência de maior vivacidade e naturalidade aos modelos. Então, muitos artistas utilizam, né, os tom pastel aí, né, o lápis pastel, para fazer isso, né, para fazer retratos, né, muitos utilizam para fazer retrato, porque conforme, como diz ali, quanto mais você passa essa linha, né, dá mais vivacidade à cor. Então, com isso, eles conseguiam, né, fazer essas expressões aí, né, nas telas, né, deixar uma coisa assim mais viva, mais natural. Não? Então, por isso que foi muito, né, utilizado. A arte tecendo contornos, né, da curva do rococó, né, que a gente viu na aula passada, né, para a reta clássica, né, que nisso também deu essa passagem aí, pelo que a gente acabou de ver aí do pastel. No século XVIII ocorreu a Revolução Francesa, que teve início com a tomada da Bastilha pelos rebeldes em 1789 e durou até 1799, com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, com o apoio da burguesia que havia conquistado seus objetivos e desejava restaurar a ordem. A conjuntura política, econômica e social mudou muito, e com ela a visão de um mundo dos contemporâneos daquela época, com novas perspectivas e uma visão de mundo mais crítica. E é adequado dizer que as produções artísticas também mudaram de forma considerável. Então, com tudo esse acontecimento histórico aí, com a burguesia ali, né, assumindo o poder, né, muita coisa ali começou a ser vista ali como crítica, né, as pessoas se tornaram pessoas mais críticas, né, e com isso também a arte teve, né, a sua mudança ali, então fugiu um pouco daquela parte de só viver dentro da casa, com aquele glamour, mas também começou a resgatar, né, coisas do estilo clássico ali, né? Então teve essa mudança, e também eles fugiam, né, daquela classe, né, pobre ali, né, e uma coisa que eles fizeram, né, para as pessoas também se manifestavam muito por isso, né, que elas queriam, né, um melhor lugar, né, não viver só naquela pobreza. O que eles fizeram, né? Eles, né, acabaram aí trazendo Napoleão para fazer parte, né, de ficar perto dos burgueses, porque Napoleão era querido né, para as pessoas simples ali, para os trabalhadores. Então isso eles fizeram essa jogada aí, né, para poder diminuir um pouco nessas manifestações, essas coisas. Mas também, né, isso influenciou bastante, né, na arte, né, que tornou uma coisa mais crítica e foi mudando ali, trazendo um pouco da arte, né, clássica, né, e que a gente vai mudando, né, e alterando. Então, a gente pode ver que daquele estilo rococó, aquele estilo cheio de detalhes e de coisa, ele vai mudando e vai voltando de novo, né, aquela parte clássica, né, que a gente viu. E com isso, daí na próxima aula a gente vai dar continuidade nisso, daí a gente vai entrar em si mesmo, né, nessa parte, né, do clássico, do neoclassicismo, né, como que era representado, como que era
trabalhado, tá bom? Então, até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.